Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Pai de Yalcha, meus irmãos, hoje dia 27/8/2021, sexta-feira, mais um estudo, mais uma reunião com o Machia, nosso papai querido, papai amado, papai adorado, né? Porque a palavra fala que depois que ele passou pelo sacrifício ali, o próprio Yal disse, né? Adorem ele, todos os anjos. E é isso que nós fazemos hoje, né? E temos orgulho quando os irmãos falam, né? Aos adoradores de Yalcha ali. Isso para nós é uma alegria, né? Isso é maravilhoso, né? É igual quando aqueles, na época de Esmina ali, apanhava pelo nome, né? Eles ficavam o quê? Eles ficavam alegres, né? Hoje é a mesma coisa com nós. Isso é muito maravilhoso, né? O papai nos deu uma palavra hoje grandiosa, um estudo, né, irmãos? Muito tremendo, pelo momento que estamos vivendo, né? Teve essa... Tudo volta, né? Por isso que a palavra Eclesiastes fala assim, ó, eu já dei a dica, né? Mas a palavra-chave para a gente poder entender as escrituras é Eclesiastes 1:9. Por quê? Porque hoje a gente vive um momento e quando a palavra nos mostra, a palavra, né? Esse livro aqui é maravilhoso, mostra o que aconteceu há alguns anos atrás, né? Ou muitos anos atrás, né, irmãos? Então acontece hoje, né? De um modo parecido, mas não igual, não exato, né? O apóstolo Paulo fala isso. E recentemente passamos por um momento, né, irmãos? Um momento bem difícil, né? Aquilo ali baqueou a gente um pouco, né? Foi difícil no primeiro momento, porque a gente não esperava, por mais que a gente sabia que ia acontecer, mas a gente nunca esperava, porque as coisas sempre acontecem de que a gente menos espera, né, irmãos? A gente esperava dos de fora, mas nunca esperava de dentro. Só que o papai está no controle de tudo, né? A primeira coisa que eu quero falar aqui é que é o seguinte: o papai sempre levanta uma autoridade para poder nos guiar, né? Foi assim com Moisés, foi assim com Noé, né? Noé também foi. Noé estava com a palavra naquela época, né? Foi assim com Paulo, logo depois, né? Porque o povo fala assim, depois que Yalcha veio, não existe mais pastor, né? Yalcha é nosso pastor, né? Pastor o quê? Que ele conduz as ovelhas, né? Claro, ele é o pastor supremo, né? E eles pensam, né, que agora deveriam só seguir Yalcha, mas não entende que logo depois que Yalcha veio, já levantou Paulo, né? Levantou até mesmo Pedro, né, que era mensageiro, né? E todos deveriam seguir ele, Apolo. Quer dizer, levantou, né? Ele levantou uma autoridade para poder encabeçar aquilo ali para nós seguir. Sempre foi assim, irmãos. Sempre foi assim, né? Por quê? Porque para Ial é muito fácil falar assim, o meu nome é Ial, basta escrever nas nuvens. Ele fala, que nas nuvens aparece meu nome. Só que ele não quer fazer dessa forma. Ele quer usar nós para poder passar essa mensagem. Entendeu? Porque seria muito fácil ele escrever ali. Todos iam falar, nossa, o nome dele é Ial. Só que ele não quer todos. Ele quer aquela peneira bem fina, sabe? Só passa os verdadeiros, fiéis e os verdadeiros, né? Então, quer dizer, o pai sempre levantou, sempre levantou. E você acha que nesse momento que estamos vivendo agora ia ser diferente? Não ia ser diferente, né? E nesse momento ele levantou Mical. Levantou Mical, né? O ser celestial, aquele que é primogênito de Yalcha, né? E é a trombeta de Yal, né? Quando Mical fala, não é o irmão que está falando, é o próprio Yal, entendeu? E a palavra em Apocalipse 3, 9, Apocalipse 3 ali, 9 em diante, fala, guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Aí tem alguns irmãos que falam assim, ele pode perder. Ele não perde, porque no restante Apocalipse você vê que ele está ali. Quer dizer, ele perdeu? Não. Perdeu. Ele não perdeu, entendeu? E é uma previsão lá para frente. Lá para frente. Que ele vai vencer. Que ele vai vencer, entendeu? Vai reinar. Ele vai reinar. Como governador. Como governador, exatamente, mano. Então, né, o papai levantou agora, no final, né? Você vê que Daniel profetizou ali, né? Nesse final do tempo, se levantaria Mical, né? Mical e seus companheiros, né? E a palavra é muito grandiosa, irmãos, muito grandiosa, né? Então esses irmãos que levantaram agora, né? Foi
uma tipologia também de Judas, né? Tava no nosso lado aqui, comia, bebia, conversava e, tipo assim, não entender a palavra, né? Seguiu outro caminho, né? E começou a falar, não, aqueles irmãos não presta não. Vamos fazer agora um grupinho nosso aqui, que agora nós está com a verdade. Entendeu? E começa a falar, esses não prestam, é porque aquele fez e fez aquilo outro, fez aquilo outro. E nós temos que ser maduros o suficiente para entender que foi Iau que separou. Iau que separou. Vamos abrir em Jeremias 24. Jeremias 24, o Marco gosta muito dessa passagem. Demais. Jeremias 24. Passagem que fez todo sentido para nós. Faz todo sentido para nós, né? Porque vamos só lembrar. Eram 144 mil filhos de Ausha. Todos eram direto de Ausha? Não. Não. Nem todos eram direto de Ausha. É como uma família. Né? Tem um pai, vai indo, mas aquele ancestral meu lá atrás é meu pai, porque ele que deu a continuidade para toda até chegar no meu pai, que é aquele antes de mim. Então, era 144 mil filhos. E esses filhos eram guerreiros, faziam parte do exército do celestial. Certo? Quer dizer, a palavra é profetizada que se perderam um terço na terra, um terço no céu. Quer dizer, o exército vai ficar desfalcado? Não. Não. Ele vai ser reconstituído. Certo? E entra os melhores filhos de Adão, que é Esmirna. Entra no lugar. Né? Entra no lugar ali. Quer dizer, então, vamos entender um pouco desses textos que se perderam. Se perderam no céu e se perde aqui na terra, né? Então, quando se perdeu no céu, aí se cumpriu essa palavra aqui, ó. Existia 2 cestos de figos. 48 mil na nossa linguagem, porque era 96 mil, né? Então 48 mil, né? E Iau sempre soube de tudo. E sabia assim, ó, aquele ali vai se manter fiel. Agora, aqueles ali não vai se manter fiel, porque no fundo do coração eles não é puro. Entendeu? Eles não é puro. Vamos ler para a gente poder entender aqui. Jeremias 24 diz assim, ó. Iau me fez ver 2 cestos de figos. Lembrando, por quê? É tão tremendo porque figos se remete à figueira. Né? Figos se remete à figueira. Exatamente. E é maravilhoso, né? Colocados diante do templo de Iau. Quer dizer, estava lá. Diante do templo de Iau. Foi depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, desterrou de Alxalam Jeconias, filho de Joaquim, rei de Aldá, os príncipes de Aldá, bem como os ferreiros, serralheiros, e os levou para a Babilônia, cativo. Olha só. Um cesto tinha ótimos figos. E Al já viu, ó. Aquele um terço ali, eles é ótimo. Tá vendo, Al? Aqueles seus filhos ali? Eles é ótimo. E esses aqui vão vencer. Você pode ter certeza, esses vão vencer. Né? Continuando. Como figos, ó, que tremendo. Como figos da primeira colheita. Sazão é colheita. Quer dizer, primícias. Primícias. O outro cesto tinha figos estragados. Tão estragados que não podiam nem ser comidos. E Al disse, o que vê Jeremias? E eu disse para ele, figos, os bons são muito bons. Aqueles ali são muito bons. E os estragados, de tão estragados, que não podem nem ser comidos. Então, a palavra de Al me foi dirigida nos seguintes termos. Assim disse Al. O Ial diz Al. Como esses figos bons, assim olharei com bondade aos exilados de Aldá. Aos exilados de Aldá, nós somos o quê? De Aldá. Ele está olhando para nós aqui, ó. Que mandei deste lugar para a terra dos caldeus. Para a terra. Nós estava lá. Que eu mandei para a terra. Vimos parar aqui. Porém meus olhos sobre eles. Para o bem os farei retornar à terra. Reconstituí-los e não os demolirei. Plantarei-os e não os arrancarei-os. Dar-lhe-eis um coração para que me conheçam, que eu sou Iau. Eles serão meu povo. Eu serei o seu Iau, porque eles se tornaram a mim de todo o coração. Mas, como os figos estragados,
que tão estragados não podem ser comidos? Assim diz Yahweh. Assim trarei Zedequias, rei de Aldá, e seus príncipes e o resto de Alxalã. Aqueles que restam nessa terra e os que habitam na terra do Egito. Farei, ó, grava aqui, ó, farei deles o objeto de horror, uma calamidade para todos os reinos da terra, uma vergonha, uma fábula, um escárnio, uma maldição em todos os lugares de onde os expulsar. De onde os expulsar. Ó, enviarei contra eles a espada. A espada, vou enviar contra eles a espada. E o que os irmãos estão falando aí, invocando? Para cima deles. Olha só. Olha só. Então, acima deles. E irmãos, faz nós nos ver assim tão claro que a gente olha assim e fala assim, não é possível que está acontecendo isso, esse não tem olho, não tem senso, não. Como é que está seguindo um irmão desse aqui que ele não tem senso, não? Ele não consegue ler a palavra, não. E são irmãos, né, que eu estava cuidando de alguns irmãos, que são irmãos que eu me esforçava, irmãos, está com alguma dúvida, você tem alguma coisa, olha, assim assado, assim assado. Entendeu? E os irmãos não conseguem entender por quê? Porque foi rejeitado lá de cima. Nada que a gente fazemos aqui, a gente pode pegar a Bíblia e fazer assim mesmo, assim, ó. Eles não vão entender. Porque quem rejeitou esse foi Yahweh. Nada que a gente vai fazer. A gente não consegue ir lá resgatar eles. Porque Yahweh falou assim, ó, olha, Yahweh, ele sentou assim, ó, falou assim, Yahweh, tá vendo que grupo ali, dos 48 mil? Aqueles eles são figos muito bons. Mas muito bom. Mas você tá vendo aqueles ali? Aqueles ali são ruins. Não vai dar nem para ser comido. Vocês entenderam? Então, irmãos, a palavra é tão maravilhosa, né? Porque o pai, quando teve os 96 mil venceram a primeira etapa, a primeira missão lá em cima, o pai já falou com Yaush, dos seus filhos ali, outros 1/3 vão se perder. Entendeu? E eu vou colocar no lugar desses 2/3 perder outros melhores filhos de Adão. E vai ser os melhores. Esses aqui é para a eternidade. Nunca vão te trair. Você pode ter certeza, eles nunca vão te trair. Entendeu, irmãos? Então, foi uma profecia de Jeremias aqui, né? A gente sempre tem que lembrar, Eclesiastes 1:9, tudo que foi volta a ser. Aconteceu lá, agora acontece de novo aqui. Pode falar, irmão. 24, Jeremias 24, só até 10. De 1 a 10. O que tem? 10. O versículo 10. Os 10 filhos. 24. É verdade, é mesmo. Exatamente, irmão. Exatamente. Os irmãos ficam bem ligados, né? Exatamente. Então, irmãos, né? Vamos lá, vamos entender então. 1/3 vai se perder. Esses 1/3 está onde, irmão Paulo? Os que vão se perder. Ambos, os que vão vencer e os que vão perder, estão dispersados. Estão dispersos. Né? Dispersados. Vamos só abrir lá em Zacarias 13, né? Só para a gente poder mostrar na palavra para os irmãos do áudio, que às vezes tem irmãos que chega hoje, já pega o áudio que a gente está fazendo hoje, tipo assim, fica mais perdido que... Eu tenho estudo avançado. Entendeu? Então vamos só para os irmãos entenderem aqui, ó. Zacarias 13, versículo 7. Espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Assim dizia dos exércitos: fere o pastor, que as ovelhas serão dispersadas. Eu voltarei minha mão contra os pequenos. E acontecerá em toda a terra? Em toda a terra, irmãos. Quer dizer, está em toda a terra. Né? Assim dizia que 2/3 serão exterminados. Serão exterminados. E que o outro terço será deixado nele. 2/3 vão se perder. Né? Ó, grava, ó. Farei esse texto, que texto? Esse texto que foi deixado nele, farei com que entrar no fogo, purificá-lo-ei. Ó, tem duas formas de colocar no fogo. Um fogo para queimar, acabar, destruir, o outro para purificar. Certo? Grava aí, purificação, né? Como se purifica a prata, purificá-lo-ei como se purifica o ouro.
ele invocará o meu nome e eu lhe responderei. Direi, és meu povo. Nós lemos lá agora em Jeremias falando a mesma coisa. Eles vão dizer, é meu povo. É meu povo. Olha o link que tremendo. Ele dirá, Iau é meu Iau. Entenderam? Tá, então entendemos. Um terço se perdeu no céu, um terço se perdeu na terra e um terço foi deixado neles, né? Um terço vai deixar nele. Será que esses um terço eles vão se reunir, vai ser tudo paz, vai ser maravilha? Não. Não, porque nunca foi assim, né? Não, porque não há nada de novo. Peraí, Judas era um dos 12. Peraí, Judas não podia ser qualquer um, não? E os 12 poderiam ser fiéis ali, não? Por que tinha que ter Judas para poder trair ele? Porque já tinha acontecido aquilo ali no atrás. Lá atrás. Entendeu? Lá atrás tinha. Paulo teve o problema dele. Noé, nossa, tadinho de Noé. Você imagina numa terra você falando, ó, vai vir um dilúvio aí, gente. Batendo ali martelo, construindo uma arca enorme. E o povo vai, esse cara tá doido. Ah, tá maluco. Os familiares, quer dizer, ele tem primo, tinha tio, tinha parente. Ele não era um cara qualquer, no meio do nada, ele nasceu ali. Ele tinha parentes. Vocês entenderam? Quer dizer, tava no meio deles. Ninguém dava ideia. Né? Igual nós hoje. A família não quer. E por certo ali, né? Quando Noé estava fazendo aquele serviço árduo ali na construção da arca, tinha pessoas velhas lá, né? Experientes que estavam contra ele, o que induziu as pessoas a Exatamente. Exatamente. Foi assim, não. Porque, irmãos, a gente tem que entender, vou pular para uma certa parte aqui, entender que o nome de Iau, ele era o seguinte, ele era apresentado, Iau fazia milagres, prodígios, passava o tempo, o povo esquecia. Esquecia do nome. Quando Moisés foi libertar eles do deserto, o povo não sabia quem queria Iau, não. Porque nem Moisés sabia, falou assim, tá bom, eu vou lá, mas eu vou lá no nome de quem? Quem que é você que está falando comigo? Entendeu? Hoje acontece a mesma coisa. O nome do pai tava sumido. Entendeu? Tava ocultado. Até chegou um momento que falou assim, agora eu vou revelar para os meus filhos. Agora eu vou revelar para os meus filhos. Porque o nome do pai não é um nome qualquer. Não é esse nome que anda na boca do povo aí. Numa frase vamos colocar de 10 palavras, tem Zeus. Vai com Zeus, fica com Zeus, Zeus pra cá, Zeus, não, entendeu? Tipo, vocês invocam Zeus o dia inteiro. É uma coisa que nem passa na cabeça deles. Eu já falei com um rapaz lá, eu falei assim, você já reparou que o nome do pai criador nunca podia ser Zeus? Ele falou, por quê? Eu falei assim, tá na boca do povo. Se você ler a Bíblia, você nunca vai ver isso. Você nunca vai. O pai sempre escolheu uma nação pequenininha. E ele é pequenininho, irmãos. O mais tremendo é que tudo se volta mesmo, porque é uma nação pequena. Israel, quando você pega no mapa, na geografia ali, você passa assim, cadê Israel aqui? Ah, esse pontinho aqui. A menina dos olhos de Iau. Você entendeu? Então, né, voltando o assunto aqui, o pai sempre levantou essas autoridades para ser encabeçado, para poder guiar o povo. Levantou Moisés, levantou Josué depois de Moisés, levantou Paulo. E sempre teve aqueles que foram contra. E hoje com Mical é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não vai ser diferente. Entendeu? Só que Mical hoje, e nós também, nós todos, estamos num corpo tão fraco que a luta espiritual vem, a gente baqueia, irmãos. A gente se sente cansado. Às vezes a gente está tão feliz e de uma para outra a gente já... Entendeu? Porque é a luta espiritual. Entendeu? A gente está num corpo que a gente não está acostumado com isso. Nós somos anjos. Muito limitado. Nós somos anjos. Entendeu? E essa missão, tá falando com o meu Marco no carro, é tão complexa essa missão que a gente faz, porque a gente tem que nascer, a gente tem que ser criado, a gente tem que ter uma escola, um estudo, aprender a ler, aprender a escrever, ter educação, ter respeito, ter uma pessoa ali, envolve muitas pessoas, diretamente ou indiretamente, para poder, nós estamos aqui agora, envolveu quantas pessoas para poder criar essa luz, esse fio, esse telhado, entendeu? Imagina tanto de mão de obra que teve, de processo que passou, para a gente poder estar aqui agora reunindo, restaurando as escrituras. Entendeu? Olha para você ver tão que é complexo. Não é tipo assim, nós estávamos lá e de uma para outra parou aqui, já víamos criados, víamos sabendo falar, sabendo andar, sabendo escrituras, nada disso. Hoje mesmo, na
certo aqui na minha xícara, né? Não, mas passou. Alguém semeou, alguém colheu, Alguém plantou, plantou. alguém moeu, alguém empacotou, alguém vendeu, alguém transportou, alguém coou, né? Aí eu falo pra você, pra que teve isso tudo? Apenas pra chegar no você, pra você tomar esse café pra poder despertar. Você tá vendo? Benção para chegar. Para poder chegar em você, Pra porque gente você é valorizar, uma né? das escolhidas, você é a escolhida, você é a filha de Alcha. Entendeu? Teve que passar por todo esse processo apenas para chegar assim, eu vou tomar um cafezinho que ela gosta. Teve que ir lá atrás, envolver família. Ó, aí se envolve, tem o agricultor, tem a família do agricultor, tem os parentes do agricultor. Quem plantou a grama, A grama. o cavalo, Entendeu, lá, irmão? porque tem um cavalo, uma Mas história. igual falou comigo, Todo mundo lá atrás, logística, né? vou te levar para BH. Lá eu vou te mostrar algo novo. Eu fiquei esperando esse algo novo, levou muitos anos ainda. Levou muitos anos. Muitos anos. E quando ele me falou que ele ia me mostrar Muitos aqui, anos. Olha pra você ver, esses algo novo testemunhos. pra mim, né? Porque pra mim... Pra todos nós, é todos nós. Quem embora, imaginou? né, não seja novo, né? Porque ele é o criador, mas para nós que estava ali naquele sistema, né? Quando Sistema a gente maravilhoso. nesse corpo, a gente está triste. Por que a gente está triste? Porque quando a gente para e pensa assim, olha, nossa, eu sou um anjo e estou aqui. Mas ao mesmo tempo você está feliz porque vai assim, nossa, eu sou um anjo, eu estou aqui. Eu sou um anjo, né? Tá entendendo? A mistura de sentimento é essa, a oscilação. Nossa, eu sou um anjo, eu tô aqui. Nossa, que saudade da cara. Aí você para e pensa, nossa, eu sou um anjo, eu tô aqui. Entendeu? Então, isso é muito grande, muito forte para todos nós. E todos nós temos um testemunho particular, né? Tão tremendo, né? Eu estava lá no supermercado, eu estou lá na fila, abraçando mal, mas como tá caro as coisas, né? Desse olha, meu pai falava assim, que quando chegar mais no fim do mundo, você vai levar um saco de dinheiro e voltar com um mantimento na mão. Um prato de... A sacolinha, você lê? É, Verdade. O fim dos tempos, né? Fim dos tempos, né? Exatamente, né, irmãos? Ainda não tá nesse tempo ainda. Não Então, tá. ainda não, nós estamos Exatamente. vaca gorda agora. Vaca gorda, grata e alta. Então, irmãos, voltando ao estudo, então estabeleceu Mical para poder nos conduzir, certo? E o que ele fala, irmãos, é o que Ial fala. Ial fala pela boca dele. Ah, irmão falou uma coisa ali. Ah, não concordo não. Tá, você tem seu direito, mas está discordando de Ial. Entendeu? Você está discordando de Ial. Então, cuidado. Tá? A gente vai ver um exemplo tremendo desses irmãos que saem do nosso meio, né? Até para alertar os irmãos. Irmãos, tem alguns irmãos que saíram do nosso meio, que não faz parte mais do nosso grupo, entendeu? O pai já rejeitou lá de cima. Você viu que a gente leu aqui em Jeremias 24. Tem figos que é muito bons, não, mas maravilhosos. Ah, agora tem esses figos aí, é tão ruim que não pode nem comer. Quer dizer, você não pode nem se alimentar desses frutos aí, certo? E a gente vai ler agora Ezequiel 5. A gente vai entender um pouco sobre isso, um pouco desse texto que saiu do nosso meio, desses poucos, né? Não foi um texto que do nosso meio, foi desses poucos que saíram do nosso meio, né? Ezequiel 5, né? 1486. Exatamente. E é muito maravilhoso porque você vê isso acontecendo assim, você lê, a gente lê assim, né? Acontece, a coisa acontece. Simão se levanta, vai para o outro lado, monta um grupinho deles, né? Faz reunião escondida, né? Nos traz, porque no dia dessa reunião, o irmão Marco Beethoven falou comigo assim, na próxima reunião eu vou ministrar. Eu fiquei muito feliz, conversei com um dos irmãos, dois dos irmãos que não estão no nosso meio. Eu falei, vocês vão vir? Porque eu fiquei muito animado, vocês vão vir? Não, vou vir. Vocês vão vir. Aí, tipo assim, chegou no dia, eles não estavam lá, estavam reunidos em outra casa, estavam tendo outros assuntos que eram diferentes do nosso assunto. É uma traição, não é? Uma traição. Tudo que é escondido, irmão. Entendeu? Oculto, vem de ocultista. Foi tudo oculto. Entendeu? Pra nós fica nítido isso. Pra eles, o que eles estão achando? Não, é normal, esse tá errado e eu tô certo. Por quê? Porque Ial falou assim, ó, fechou o coração deles, falou assim, ó, eles vão achar que isso é verdade. Todo mundo acha que é isso. Os evangelhos, uma palavra fala, Satanás engana o mundo inteiro. Aos mais de 20 milhões de evangélicos. Não, Deus não engana não, eu tô na igreja.
Peraí, não é todo mundo, mas todo mundo, menos 100 milhões de crentes, de evangélicos ali? Você está entendendo? Por quê? Porque o Pai fecha o coração deles, porque isso aqui, irmãos, essa escritura é para ser aberta para nós. Quando aqui fala do passado, é o passado. Quando fala do presente, é um presente que estamos vivendo. Entendeu? É para nós que está aqui. Não é para outros. Eles vão ler, faz teologia, faz não sei o quê. Chega no fim, o que você entendeu? Nada. Entendeu? Nem o nome sabe. Muitos não sabem nem o nome. Então isso aqui é para nós. Isso aqui é como se fosse um manual, um mapa. Que é um mapa. Falou assim, ó, depois que quando chegar no final do mapa, você vai encontrar seu tesouro. E o nosso tesouro está lá. Está lá no céu. E temos que ir seguindo. Vai, ó, o papai falou assim, ó, vou te dar um alimento aqui. Você lembra quando nós começamos? Com ancião e servo. Quer dizer, nós começamos com os nomes. Né? Os nomes daquele ali, nós achávamos, nossa, eu vou ser arrebatado tal dia porque eu conheci o nome. Aí passou um tempinho. Não renegaste. Não renegaste. Não, eu vou ser arrebatado porque eu conheci o nome. Tá, passou. Não aconteceu. Não, já achamos que era suficiente. Não aconteceu. Nossa, agora o ministério é de um ano, agora vai. Não aconteceu. 20 passagens de um ano. Nossa, mas agora é uma outra coisa que agora vai. Entendeu? Até o momento que agora a gente senta e fala assim, ó. Agora eu sei a hora que eu vou, sei o dia que eu vou, sei o que eu tenho que fazer. E sei que eu estou no controle de tudo e que pode acontecer tudo. Não sai do controle dele. Pode se manter 2 pessoas nessa reunião aqui na sexta-feira. Mas tem uma pessoa que está nos guiando, que está lá no Salmo 32:8. Exatamente. Que é a voz de Yahweh, exatamente, nos instruindo, nos ensinando o caminho a seguir, e sobre as vistas dele nos dando conselho. Hoje eu vejo esse salmo de uma maneira que sempre foi minha referência, né, de vida, e hoje quando eu vejo o Mical, sabe? Aí fala, pai alto aqui na pessoa. Isso aqui é exaltação a ele? Não. Porque a palavra fala, quer dizer, então, peraí, irmão, porque ó, tá exaltando, vai ser olhar, você tá exaltando e Mical, porque a palavra tá escrita. Não é exaltação. Por quê? Porque antes de Yahusha vir na terra, ninguém conhecia Yahusha. Os Yaldim nunca conheciam Yahusha. Nunca tinha visto, nunca tinha falado, não estava escrito o nome de Yahusha na terra. Tinha profecias que falavam dele, mas também não estava diretamente, porque eles liam e não entendiam. Então quando ele veio, por isso que eu falei assim, ó, quem que é esse aí? Esse aí é o rei que vai reinar sobre nós, está na profecia? Não. No jumento? Não. Não é esse aqui não. Não é ele não. Eu tô esperando um cavaleiro forte, bonitão, né? O cabelão pra trás, penteado assim, com sebo de carneiro pra trás, assim, né? Com espada. Esse menino jumento humilde, pregando amor, sendo que a gente vive em constante guerra. Não. Imagina quando eu for guerrear com alguém, quem vai levar uma rosa? Vocês estão entendendo? Então, antes de aparecer, foi ocultado. Por quê? Porque no Antigo Testamento todo fala de Yahusha. A nuvem que acompanhava, a rocha que saía a água, quem ia visitar Adão e Eva era Yahusha, entendeu? Só que colocou o nome de Yahweh por quê? Porque Yahusha se baixou tanto, porque todos pensavam que era Yahweh. Até chegar um momento que falou assim, não, né, não sou eu não. Não sou eu, né? O Yahweh falava, né, não sou eu não. É meu filho, vou enviar eles para você ver quem que é meu filho. Aí eles pensavam, chegou lá, é esse? Não, esse não. Yahweh é todo poderoso, ele habita uma luz inacessível, ele que luta por mim, é ele, é Yahweh, através de quem? De Yahusha. E não aceitaram Yahusha. Você acha que Mical vindo agora vai aceitar Mical de uma boa? Oh, Mical, nossa, Mical meu amigão, nada. E a gente já passa muita luta, você imagina o irmão, você acha que é exaltação? Ser Mical? Ter que guiar esses povos num corpo limitado aqui. Quando estava no corpo glorificado, tudo bem, era fácil. Agora nesse corpo limitado, irmão, nós estamos pedrada. Nós estamos com nós hereges, satânico. Colocou a foto do irmão lá, fazendo a mão aqui, esse é maçônico. Falei, gente, e colocou eu também, né? Falei assim, eu sou um pintor. Tadinho, eu subi no andaime, hoje que o andaime tá balançando assim, eu falei assim, olha, se cumpra a palavra que eu sou um anjo, que se eu daqui, que você cair daqui, eu tenho que voar. Entendeu? Maçom! Eu nunca nem sei o que é isso. Entendeu? Maçom que, tipo assim, ganha tão pouco. Esse maçom hoje em dia tá ruim demais, velho. Você tá entendendo? Só que não é ruim pra gente. Não é ruim pra gente, pra nós é maravilha falar isso pra gente.
Mentindo, disserem todo mal contra vós, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, para nós, uma marca aqui nos vídeos lá. Aí eu fico pensando, ó, o povo falando mal de mim, porque no Facebook eu sou o irmão Isalino sabe, no Facebook eu sapeco mesmo. Eu vou lá e pum, entendeu? Na hora que eu vi minha foto lá, eu falei assim, no primeiro momento você, no corpo carnal que a gente tá, a gente fica meio baqueado, né? Nossa, olha o que esse povo falando de nós. E eu falo pra você, foi mais de 150 comentários. É mesmo, é isso, esse tá induzindo a tomar vacina, não sei o que lá. Aí eu só chegava lá, respondia um de cada. Ô irmão, não é isso não, dava varada, passava a mão na cabeça, dava varada, teus irmãos falavam assim, não, mas você está julgando, mas você nem sabe se isso é verdade, e eu ia lá, você pecava. Chegou um momento que eu falei assim, gente, é besteira ficar fazendo isso. É lutar É tentar justificar, é eu sozinho contra 150 pessoas ali, naquele momento ali. Tentando me defender, tentando defender os irmãos que estavam junto comigo, por causa de uma mão assim. E aí você vê, um vídeo maravilhoso que aqui é postado, o bichinho conseguiu parar certinho na hora que o irmão fez assim, ó. Não, imagina o trabalho. Imagina lá, clicando, pause. Vai, pausa, peraí, não. A mão tá quase, pausa. A mão tá quase. Agora parou. Eu vou tirar a print dessa tela aqui. Você tá entendendo? Caçou, tava caçando. Agora eu falo, quem que procura brecha? É ele que fica procurando. Deixa eu ver aqui, nós que tá errado aqui. Por quê? Porque da palavra não pode falar nada, não. Da palavra não pode falar nada, tá tudo na escritura. Não pode falar o quê? Vai falar do quê? Não pode falar, entendeu? Então, irmãos, voltando ao assunto aqui, o entendimento aqui, é muito difícil pra gente, né? Só que sabemos que somos vencedores, já está decretado, porque Apocalipse fala no passado, tá falando que estamos vivendo e já tá falando nós do futuro lá, já tá falando de nós no futuro, quer dizer, nós vamos vencer. Porque somos os sextos filhos bons, e muitos bons. E quando a gente consegue ver os irmãos saindo, ela fala assim, esse aí é os filhos ruins. Esses aí é os filhos ruins. E o papai vê o coração. Só que nos atos dos irmãos, a gente consegue ver. Assim, esse irmão aí, ele já é errante já, entendeu? Esse irmão aqui já está acostumado a seguir o mau caminho. Toda vez que aconteceu uma coisa que tinha que dividir o certo e o errado, ele sempre ia para o errado. Já foi rejeitado. Se nós conseguimos ver esses detalhes, imagine, ó. Você está entendendo? Vou esperar, irmã. Você está ouvindo, irmã? Aqui, vamos ler aqui agora em Ezequiel 5, né? Aqui está falando sobre... Vamos ler aqui, ó. Fala assim, ó. E tu, filho do homem, tome uma espada afiada, usa como navalha de barbeiro, passando na cabeça e na barba. Em seguida, tome uma balança e reparte os pelos assim cortados. Desses queimarás um terço dentro da cidade. Ó, um terço lá em cima. Um terço que foi perdido lá em cima, foi cortado lá em cima. Tá? Desse queimarás um terço dentro da cidade, quando se cumprir os dias do cerco. O outro terço tomarás e ferirás a espada em torno da cidade, aqui embaixo. Então, quer dizer, neste momento aqui se cumpriu um terço em cima e um terço embaixo, certo? Quanto ao último terço, ó, vamos entender essa parte agora. Ó. Quanto ao último terço, aqui está falando de qual terço, irmão Isalino? O último terço. Um foi queimado lá em cima, o outro foi queimado aqui embaixo. Esse último terço é quem, então? Nós. Somos nós. Ó, tem que entender. Esse último terço aqui somos nós. Ó. Quanto ao último terço, espalharás ao vento. Quer dizer, dispersa eles. 48 mil aqui, dos figos bons. 48 mil. Vou espalhar eles. Pum, pum, espalhei eles. Um na África, Estados Unidos, aqui no Brasil tem muito, Minas Gerais tem muito, né? Então tá, esse aqui tá falando de nós. Eu desbanharei a espada atrás deles. Palavra. E ainda deles tirarás alguns. Ó, esse Ezequiel aqui, quando mandou tirar a barba, aconteceu lá. E está acontecendo aqui, Eclesiastes 9. Esse aqui é a representação de Mical. Mical, certo? Um terço perdeu lá em cima, outro terço se perdeu aqui embaixo, e um terço se manteve fiel. É esse último terço que estamos lendo agora. Vamos entender. Dentre esses últimos tirarás ainda uns poucos, ó, dos um terço,
vamos colocar de 48 mil, tá entendendo, irmão? Dos 48 mil, vai tirar um pouco. Vamos supor, vai tirar 100. Vamos dar um exemplo, tá? Um exemplo. É um exemplo. Esses últimos tirarás ainda um pouco. Que atirarás ao fogo para queimá-lo. Para queimá-lo. Não é para purificá-lo. É para queimá-lo. Dentro desses 1/3 se manteve fiéis. Vamos ler de novo. Ó, ainda deles, alguns... peraí, eu li errado. Vamos ler de novo. Ó. Quanto ao último terço, dispararás ao vento, eu desbanharei a espada atrás dele. Ainda deles, tirará alguns e atará na aba da sua veste. Resumindo, Mical, você vai para a terra. Eu vou colocar cada um num canto. Só que junto de você, eu vou colocar um grupo. Tá? É esse grupo aqui que ele está colocando na veste. É esse grupo. Dos 1/3 fiéis. Do último terço. Quer dizer, vamos colocar 1.000 tá aqui em Minas e 47 mil tá espalhado. Exemplo, viu, irmãos? 47 mil tá espalhado. 1.000 tá aqui com ele. Vamos lá. Então, desse grupinho que tá com ele, a palavra faz assim, ó. Ó, dentre esses últimos, tirarás ainda uns poucos. Desses 1.000, vou tirar ainda mais uns 500. Exemplo, viu? Desses 1.000 ainda, que é o número menor que estava na árvore da veste, vou tirar ainda 500. Aqui, ó. Que atirarás ao fogo para queimá-lo. Esses que saíram da nossa vida. Exatamente, irmão. Exatamente. Saíram daqui. Exatamente, saíram daqui. E olha só. Aqui, ó. Que atirarás ao fogo para queimá-los. E é daí que sairá o fogo, que atingirá toda a casa de Israel. Então, irmãos, quando você vê esses irmãos fazendo vídeo, não se preocupe, não. Esse é o fogo. Que El falou assim, ó, que Mical pegou e jogou no fogo. E desse fogo aí que vai sair um fogo que vai atingir toda a casa de Israel. Então, se esses irmãos começarem a se unir a nossos inimigos, né, que não é nossos inimigos, que nós amamos eles, mas aqueles que estão contra nós, não liga, não. É para se cumprir. Só está se cumprindo Isaías 5, de Ezequiel 5. Ezequiel 5. Entendeu? Porque esse fogo aqui está saindo de perto do anjo, de perto desse, aquele que foi guardado. Ó, vamos colocar 47 mil, 48 mil. Aí ela falou com ele assim, ó, você vai lá pra lá, agora eu vou te dar mais 1.000, vai ficar perto de você, tá? Tá, você pega esses 1.000 e coloca no bolso. Desses aqui que você colocou no bolso, você vai pegar um bocado que não vai ser fiel e vai jogar no fogo, tá? E naquele fogo ali que você vai jogar, que vai gerar um fogo que vai atingir toda a casa de Israel. Então por isso que esses irmãos, ele não é submisso à autoridade que Yahweh colocou nessa terra. Eles não é submisso. Eles são revoltosos, murmuradores. Fiz um estudo. A Terra é redonda, óbvio. Geografia, quinta série. Não tem como o Sol, né? Não tem como haver um pôr do Sol e um nascer no Sol se a Terra for plana. A gente vai olhar para cima e a gente vai ver ele assim, ó. Lógico. Isso é lógica, né? É a mesma coisa se esses povos que queriam enganar nós pegassem aqui e jogassem fora a Bíblia. Nós nunca ia ter conhecimento da Bíblia. Mas tem coisa que ela vai assim, ó, não, isso aqui você vai ter que deixar ali. Ó, aqui entendimento ali, eles falam muito mentira, fala. Eles falam que um foi à lua, o homem não foi na lua. Não foi na lua, literalmente. Não foi na lua. Mas a terra é redonda. Por quê? Porque a palavra nos dá respaldo sobre isso. Qual que é a resposta sobre isso, irmão Paulo? Então, a resposta é o seguinte. As coisas são soma das coisas celestiais. Qual que é mais importante? Um planeta, Terra ou um Sol? Qual que é mais importante? Sol. Então, quem que vai girar então de quem? Você acha que o inferior vai ficar girando atrás do superior? Peraí, quem está girando? Peraí, é o Sol ou a Terra? Terra. Entendeu? Coisa simples. Coisa simples. Não precisa Nós de... aqui precisamos de sol, precisamos de luz, precisamos de energia. Entendeu? É a fonte. Sem o sol estaria tudo escuro, escuridão. Você não conseguia se ver aqui, ó. Mesmo o sol estando lá no Japão agora,
Está iluminando aqui, porque está iluminando a lua e a lua está trazendo a luz para a gente. Você imagina a Terra sem o Sol. Você está entendendo? Então são coisas, né, que esses irmãos que são murmuradores questionam. Né? Porque eu vou ser sincero. Eu sei que é boca de alfa falando pela boca do irmão. Eu vou ouvir ele. A Terra é quadrada? É quadrada? É. A Terra é quadrada. A Terra é retangular, assim, ó. Porque tem 4 cantos. Então, a Terra é retangular. Você é o que está falando pela boca. Não é? Às vezes tem uns entendimentos que a primeiro momento fica difícil de entender. É difícil. Nossa, deixa eu forçar. Ouço uma, ouço duas, ouço 3. Ó, eu entendi porque ele falou, mas eu não entendi totalmente. Aí passa 2, 3 reuniões, nossa, agora eu entendi. Ou talvez no primeiro momento surge uma dúvida, você vai perguntar ali aquela dúvida ali, vai. Olha, essa passagem de Ezequiel, quantas vezes que a gente já leu ela? O irmão aqui já leu mais de 30 vezes essa passagem. Só que hoje, agora a gente entende que é desse meio, desse povo que estava do lado do Mical ali, que foi um Judas, que sai em fogo. E vai ter escritor no canal, vai ter irmãos que vai falar que ele está com a verdade. E sabe o que nós temos que fazer? Manter a tranquilidade. Vai lá. E Alcha falou para Judas assim, ó, vai e faça o que você tem que fazer. Ele ficou falando lá, não Judas, não faz isso não, nossa, e agora? Não. Você vai e faz o que tem que fazer. É o que nós fazemos hoje. Ó, vai, faz o que você tem que fazer. Tem irmãos que saíram do nosso meio, a gente ficou chateado, porque irmão que chegava, era próximo da gente. Né? Só que tem aquela palavra. Quando Nadab e Abiú morreu ali, prestou fogo estranho e foi queimado. Falou assim, olha, não luta por eles não fica de luto por causa deles não. Porque senão você vai estar falando que Ial é injusto. E Ial não é injusto não. Então esses que saírem, irmão, deixa sair. Deixa sair. Saiu. O Judas foi selecionado. Foi selecionado, exatamente, irmão. Exatamente. Entendeu? Você vê ali, Judas estava na aba da veste de Yalcha, estava junto com Yalcha ali. E daquele ali que estava junto com Yalcha, tinha tantos irmãos para trair. Não tinha tantos. Quantos irmãos estavam predejando ele? Quantos Yaldin estavam falando que ele é mentiroso, que não era isso, que não era aquilo, que ele não era filho de Yal? Porque logo tinha que ser um cara que estava do lado dele. Entendeu? Agora a gente entende que vai se cumprindo. Aconteceu uma vez, tudo que foi volta a ser. Aconteceu uma vez, tudo que foi volta a ser 2 vezes. Tudo que foi volta a ser 3 vezes. De modos diferentes, mas tudo é a mesma coisa. Ah, daquela vez foi de um jeito, agora é de outro. Entendeu? Não, mas aquela sedução lá na Eva lá foi com uma mulher. A sedução é com outra mulher, só que é uma igreja que representa várias. Entendeu? Então, hoje, Ezequiel se cumpre maravilhosamente na nossa mente. A gente para assim e vai assim, nossa, que alívio. Está na palavra que isso vai acontecer. E por isso que eu estou falando para os irmãos, confortar os irmãos. Se irmãos começam a falar assim, ó, aquele irmão ali está com a verdade, aquele irmão que saiu do meio dos irmãos de BH está com a verdade. A gente vai olhar assim e falar assim, beleza. Tranquilo, está com a verdade? O irmão virou para mim, irmão Paulo, o irmão que fala alto, falou, irmão Paulo, sua casa caiu. O outro irmão lá tá com a verdade. Eu falei, irmão, segue seu caminho. A paz de Yalcha. Você acha que eu vou ficar falando lá? Não, volta aqui. Não, irmão, não aqui. Nossa, deixa eu explicar nada. Maneira alguma. Vai. Se Yal rejeitou, quem que sou eu para poder querer ir lá buscar ele? Vocês estão entendendo? Então, quando a gente pega ali Moisés, né? A gente vai ler agora em Números 16. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu, é o que aconteceu no nosso meio. Em Números 16, a gente entende agora. Aqueles que estavam próximo de Moisés, próximo, a rebelião de Coré, estava próximo ali de Moisés, entendeu? E simplesmente falou assim, não. E sempre que eu falei a palavra autoridade, que eu sempre levanto uma autoridade, olha só o que a palavra nos fala, olha. Página 226. Deixa eu ler para adiantar. Fala assim, ó. Coré, filho de Isaá, filho de Cate, filho de Levi. Datã e Ebraim, filhos de Eliabe. Ion, filho de Falete.
encheram-se de orgulho. Olha aqui, encheram-se de orgulho. Ficou orgulhoso. O papai revelou uma mensagem para ele grandiosa. Ah, agora eu tô podendo. Cheio de orgulho. Levantaram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas. Quer dizer, não foi aquelas tribos que estavam dos lados ali, não. Foram de dentro. De novo, ó, de dentro. Poderia ser os filisteus, aquelas aldeias que estavam lutando ali contra, no caminho ali, né? Não, foi os de dentro. Olha assim, ó. Príncipes da comunidade, respeitados nas solenidades, respeitados em nossas reuniões. Respeitar nossas reuniões. Sabe aquele irmão que fazia muita imersão? Aquele irmão que ia muito para Congonhas? É respeitado, esse irmão é respeitado. Olha só como que é tremenda palavra, irmãos. Homens de renome. Homens de renome. Ajuntaram-se, todos os seus membros são consagrados. Juntaram-se, pois, contra Moisés. Vinha de cima. Contra Moisés e Arão, dizendo, basta, toda a comunidade e todos os seus membros são consagrados, né? Todos somos consagrados. E que ó, fala assim, ó, Ial está no meio deles, no meio daqueles que é consagrado. Continuando. Por que então vos exaltais acima da assembleia de Ial? Por que você quer ser Mical? Se nós todos somos consagrados, por que você quer ser Mical? Por que você é melhor? Continuando, ó. Moisés, ouvindo isto, prostou-se com a face em terra, depois disse a Coré e todo o seu grupo, amanhã cedo fará conhecer quem é dele e qual o homem consagrado que ele permitirá aproximar-se dele. Versículo 8. Moisés disse a Coré, ouve, filhos de Levi, acaso é muito pouco para vós o que Ial de Israel vos haja separado da comunidade de Israel, trazendo-vos para perto dele? Porque, vamos lembrar, a tribo de Levi era a tribo que cuidava das coisas do templo. De todas aquelas 12 tribos, tinha uma que cuidava das coisas do templo. Quer dizer, já estava próximo de Ial. Já estava próximo de Ial, né? Vamos lá. A fim de fazer, ó, trazendo-vos para perto dele, a fim de fazerdes o serviço da habitação de Ial, colocando vós diante dessa comunidade, ó, para ministrardes em seu favor. Ele te chamou para perto dele, Ial te chamou para perto dele, e tu contigo todos os seus irmãos, os levitas. E além disso, ambiciais o sacerdócio? Ambicionais o sacerdócio. Você está entendendo? Quem que é o sumo sacerdote do nosso meio, irmãos? Que fez a expiação de Yahshua? Mical. Além de tudo, vamos traduzir na linguagem de hoje. Ó, você saiu do meio do mundo, conheceu meu nome, tá em BH, o seio dos Yaldim, da onde vai sair a verdade para todo mundo. Entendeu? Tá aprendendo direto da fonte, tá bebendo a água direto da fonte. Além disso tudo, você quer ser Mical? Aquele dia da reunião, o irmão André falou assim, totalmente pelo Espírito. Era igual Estevão, ali falou assim, igual Estevão. Mas vocês já são filhos de Yahshua. Agora vocês querem estar no lugar de alguma coisa que vocês não é. É o que Moisés fala aqui. Você está entendendo? Vocês já são levitas. Já são filhos de Yahshua. Vamos colocar assim, ó. Por quê? Porque naquela época lá, para servir Yahweh tinha que ser levita. E hoje, para servir Yahweh tem que ser filho de Yahshua. Né? Tem que ser filho de Yahshua. Então vocês já são filhos de Yahshua, ainda quer ser aqui, ó,
E além disso, ambiciar, vamos colocar a palavra certa, você está Ambiciona. ambicionais, estava com ambição no sacerdócio e ser o sumo sacerdote, uma coisa que você não é. E na reunião, aquela reunião de obreiros, foi bem claro. O irmão falou assim, ó, eu não falei isso. Você falou que você é Mical? Não falei. Você falou que você é Mical? Não falei. Toma esse áudio aqui. Eu sou Mical. Peraí. O que é isso? Peraí. É um micão, isso sim. Pagou um micão. Entendeu? Mas peraí. Falou mentira aí. Aí o povo que não sabe de nada, ele foi injustiçado. Tadinho dele. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Não sabe do que aconteceu. Entendeu? O que aconteceu celestialmente. E falou assim, ó, Satanás, sai. Usa um texto que já foram jogados no abismo ali, que apresentou fogo estranho, foram queimados. Aos outros, tadinho dele, nossa. E eu poderia dar uma segunda chance para ele. Irmão, você não está blasfemando contra um homem, você está blasfemando contra Ial. É contra o próprio Ial. Se for comigo, te perdoa, irmão. Vai na fé. Agora contra Ial. Não tenta, não. Você se vê com Ial. Entendeu, irmãos? Irmãos que estão escutando esse áudio, então, não foi tadinho dele, não. Entendeu? Irmão que trouxe estudo errado, sabotou um estudo para poder ter ênfase, falou que não vai existir o terceiro templo. Peraí, Satanás citou dentro do templo de Ial. Que templo que é esse? Falou que não vai ter besta que morre. Moisés e Elias, do testemunho, Apocalipse 11, mediu o tempo de Ial. Ele estava na terra. Peraí, não vai ter tempo? O que ele está medindo ali? Você está entendendo? Então não foi do jeito que ele está falando para o povo que foi. Ele teve a coragem no Facebook de falar assim, ó, eu fui julgado por esse homem porque eu não quis seguir ele. Eu falei assim, mentira, eu tava lá. Mentira, conta aí, você quer que eu te mostre os prints aqui que você fez? Por que você não fala pros irmãos também? Porque é o seguinte, naquela época da mãozinha, que os irmãos falaram que nós somos maçom, colocou no grupo e generalizou, certo? Aí ele, dando uma de bom samaritano, o que ele fez? Eu vou chegar lá, vou unir aos meus inimigos, os inimigos dele. Eu vou unir aos inimigos dele para me criar mais força. Ele falou comigo, ele falou assim no grupo, no comentário, esse irmão não me aceitou no meio deles porque eu não quis ser submissa a ele. Aí eu falei assim, quanta hipocrisia. Aí falou mais uma coisa assim, fala a verdade. E que espírito de mentira. Assim, se acontecesse alguma desavença entre nós, eu e o irmão Anderson, eu falei lá, me perdoa, meu irmão. Isso. Me perdoa. Resolvemos aqui. Me perdoa. Amanhã, irmão, a paz de Alcha. Isso. Vai passar. Os filhos de Alcha. Você perdoou, acabou. Boa. Não lembra mais. Agora, na reunião de obreiros, perdão, não quis fazer isso, todo mundo erra. Perdoamos, todos estavam aqui. Perdoamos. Abracei. Perdoou. O irmão Israel. Perdoamos. O perdão foi concedido, não foi, irmão? Foi concedido, o irmão fez um trabalho dele. Eu falei que eu não teria a tranquilidade que ele fez, não, porque eu já estava lá assim, ó. Entendeu? E o irmão lá tranquilo. E o irmão lá. Ó, irmão, calma, irmão. E eu lá. Não, ele falou assim, não, eu não falei isso, não. Mostra o áudio. Por quê, irmãos? Porque é um instinto de defesa, sabe? Aquele instinto de defesa que você quer defender os irmãos daquele maligno que está ali, entendeu? É o instinto de defesa. O irmão, mó paciente. Calma. Vocês entenderam? E nós perdoamos ele. E só para eles cometeu um erro, não cometeu? E Ial perdoa, não perdoa? Mas peraí, Ial também perdoa, mas peraí, tem a consequência do pecado. Tem a consequência. Tem a consequência. Papai te dá 2 caminhos. Você pode seguir por esse. Esse aqui é o caminho do pecado. Esse é da verdade. Eu vou seguir pelo caminho do pecado. No metade do caminho, perdoa Ial. Perdoou? Só que você não vai voltar a vir por aqui, não. Você vai continuar esse caminho aqui e chegar até no finalzinho lá. Entendeu? E foi dado advertências. Vamos tirar desse grupo de obreiros até criar confiança, porque vocês perderam essa confiança.
Aí começaram a se sair. Aí começou a ficar falando um com o outro. Eles fizeram injustiça comigo. Não, isso foi injusto. É o que Satanás falou lá em cima. E Alcha fez injustiça comigo. Eu não queria ser igual a ele, não. Queria, não. Eu queria ser só apenas eu mesmo. Entendeu? E foi na conversa de cada um. Cada um. Não pensa que ele monta o grupo e começa, não. E vai lá assim, ó. Aquele que uma vez já recebeu uma exortação mais forte. Ah, esse irmão tá passando do limite, tá? Não. Esse irmão tá passando do limite. Nem poderia ter te exortado na frente de todo irmão. A administração é para fulano. Você tá entendendo? Entendeu? E esse áudio nosso aqui é o primeiro áudio assim que a gente fala direto ali, ó. Assim, ó, tá acontecendo isso, aconteceu isso. E eu tô mostrando a palavra. Porque o mensageiro próprio, ele não quer fazer isso. Ele não faz isso. Ele não vai lá e fala assim, aquele irmão fez isso, não. Ele não faz isso, não. Entendeu? Ele deixa pra gente poder fazer. Porque ele não quer se desgastar com isso. Porque ele não senta nem no meio desses irmãos. Com Satanás ele não conversa, não. Com Satanás ele não conversa. Você tá entendendo, irmãos? Então, o que aconteceu aqui em BH foi isso. Daqueles um pouquinho que estava na veste dele, ele jogou para queimar. Mical falou assim, não, comigo não. Saia, pega os seus e saia. Pode sair da minha presença, pega os seus e sai da minha presença. Esse fogo começou a se alastrar para toda a casa de Israel. E vai crescer, irmãos. E vai crescer. Entendeu? Aqueles irmãos que nós estamos escutando falar sobre El Shaddai, vai aceitar até El Shaddai, porque eles vão unir aos inimigos. Não nossos inimigos. Esses irmãos, para mim, não é inimigo. Sabe? Esses irmãos, assim, os Yaldins. Não é meus inimigos. Eles apenas não é escolhido. Não é nem filho de Alcha. São filhos de Adão. Entendeu? Não fala se for lá, quer dizer que eles vão sair contaminando. Vão, toda a casa de Israel, irmão. Todo fala e Alcha, eles vão contaminar. Vai. Então, tipo assim, pode ser que os números deles vai ser até maior que o nosso. Casa de Israel é as 12 tribos. É as 12 tribos. Entendeu? Vê pelas atitudes mesmo, eles pegarem foto, pegarem postagens, ligar pra minha mãe, né? Igual a Rosa ligou pra minha mãe. A própria veio aqui na quarta-feira, antes da reunião, falar mal. A própria, o quê? Uma confusão no nosso meio. Então, essa própria irmã que você citou aí, ela postou falando que nós somos maçom. Conhecia nós, irmãos. Vivia no meio, nossa. Você tá entendendo? Foi na casa do irmão, frequentava sua casa, conhece o irmão aqui, a dificuldade que nós passamos. Ela deveria estar naquela reunião que estava lá o Israel, a esposa dele. Por que ela não foi? Porque foi exatamente ela que falou. Ela que fez toda a confusão. E eu nunca ia imaginar, que é parente até, né? Exatamente. Então, quando os irmãos do grupo, quando tem um áudio desses irmãos, né? Despreza. Não ouve, não. E quando você estiver num grupo que postar um fala assim, estudo satânico, demônio, não ouçam. Se eles quiserem escutar, o pai já rejeitou essa pessoa que foi para escutar. E não só escutar e falar assim, esse irmão aqui tá com a verdade. Ele já rejeitou ele. Rebelou, já rejeitou. Você tá entendendo? Judas. Judas, o quê? Lê lá, Judas. Judas, né? E a gente vai ler Judas agora. Vamos lá em Judas, na passagem que nós lia. E entendi um certo ponto, os 6. Só que a gente não dava continuidade. Hoje a gente entende. Olha só que tremendo. Hoje a gente entende. Judas. E é um livro tão pequenininho, mas tão cheio de bênção. Eu vou ler aqui mesmo. Versículo 6, vamos lá. Aqui no versículo 6, eu não vou ler não, porque a gente já sabe de cor. Enquanto aqueles anjos não se guardaram a primogenitura, né? Não abandonar sua morada, né? Foram após outro. Aqui está falando dos 1/3 no céu e os 1/3 na terra. Fato. O que aconteceu lá acontece aqui, certo? Vamos ler a partir do capítulo 8. Lembrando, o Judas, que estava do nosso lado, está no nosso meio, agora ele saiu. Certo? Ele saiu. Vamos lá, assim, Ora,
Deixa eu ler tudo, vamos lá. E quanto aos anjos que não conservaram sua primogenitura, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas, sob trevas, para o julgamento do grande dia. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra, as cidades vizinhas, por se terem prostituído procurando unir-se a seres de natureza diferente, foram postas como exemplos, ficando sujeito ao castigo e ao fogo eterno. Versículo 8. Ora, esses agem do mesmo modo. Esses agem do mesmo modo. Na sua alucinação, conspurcam a carne, desprezam a autoridade. A autoridade. Naquela época ela era uma, agora, qual que é a autoridade agora? Que Al estabeleceu, não que eu, que você que fala. Tá? Então o que ele faz aqui? O que esse está fazendo aqui? Despreza a autoridade. E injúria. Deixa eu ler em uma outra versão aqui, irmãos. Tem uma versão aqui, a NVI, ela tá tremenda, que vocês vão entender. Tipo assim, é uma linguagem mais simples, sabe? É uma linguagem mais simples. Deixa eu pegar meu celular aqui. Judas 1, versículo 6. Vamos lá, do 8, ó. Da mesma forma, esses sonhadores, irmãs que falam assim, eu tive um sonho, eu vi 5 anjos falando comigo. Peraí, que 5 anjos que é esse que os anjos estão aqui na terra? Se gente, eu tô na terra, você viu demônio. Ela viu demônios. Os irmãos sabem disso? Os irmãos do alto sabem isso? Não sabem. Uma irmã que está no meio dos irmãos que se voltaram para nós, teve um sonho com 5 anjos. Peraí, se nós estamos tendo entendimento que nós somos os anjos e lá no céu não tem nenhum fiel, quer dizer, então quem desceu do céu para falar com ela foi demônios. Certo? Ó, contaminaram o próprio corpo, rejeitando a autoridade e difamando os seres celestiais. Esses é maçom. Esses aí é maçom. Não pode falar a mão assim não, que esses é maçom. Ai, pai, muito obrigada. Esses é maçom. Você tá vendo que tremendo que é a palavra? Nossa. Você tá vendo? Muito Injuriam. Aqui fala. Que, ó, eles difamam os seres celestiais. Isso aí é maçom. Não, dá ideia não, isso é maçom. Esse aí, mentiroso. Demônios. Oh, eu não ouvi o áudio deles. Eu só ouvi uma parte. Metendo a lenha na gente. Metendo a lenha na gente. Eu ouvi um pedacinho da ministração do Israel. Israel? Não, eu tô ouvindo há meses, ao vivo e a cores. Nossa! Tava comentado já. Nossa! Eu querendo falar. Você tá entendendo? Eu quem foi que me mostrou um pedacinho, só um pedacinho, só aí. Tá vendo? O grupo deles é aqueles que foram rejeitados por Ial. Falando que nós somos, como é que é? Nós éramos sinédrio. Olha pra você ver. E o que a palavra fala? Eles difamam nós. Eles estão difamando nós. Tá vendo como é que a palavra é maravilhosa? Você viu que a gente pegou Ezequiel? Você viu que a gente pegou Ezequiel ali, falando que daquele no nosso meio, quando a gente linka aqui, é tremendo. Vamos continuar. Olha só. Rejeitando as autoridades e difamando os seres celestiais. Ó. Contudo, nem mesmo o arcanjo Micael, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele poderia, mas ele não ousou fazer acusações injuriosas. Irmãos, o próprio Micael não fez uma acusação injuriosa para o próprio Satanás. Vem, esses irmãos fazem com nós. Você está vendo que é tão tremendo que, como é que a palavra fala aqui? Fala daqueles irmãos que estão falando isso, e logo embaixo está falando de Micael. Logo Micael? Não poderia ser, essa passagem poderia estar em outro lugar, não? Logo aqui? Por quê? Porque está tudo no controle do Pai, irmãos. Olha a confirmação aqui. Com o diabo acerca do corpo de Moisés. Não ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse que Yahshua te repreenda, Satanás. É isso que Micael fala. Você acha que Micael vai ficar perdendo tempo? Não, esses irmãos aí tá errado, não sei o que. Não, é só assim, ó. E acho que repreenda Satanás. E bora pra frente, que a minha missão aqui é ajuntar as pedras. Se você está acusando nós, pode acusar. Difama nós, porque a passagem fala aqui, ó. Vocês estão difamando os seres celestiais.
Esses figos maus, figos ruins, de tão ruim que não dá nem para comer, está difamando os frutos bons, os figos bons. Entendeu? E quando eu já trabalhei em sacolão, quando você tem uma fruta que está podre, quando está junto com a que está boa, a boa fica podre. Nunca a boa, por estar perto da podre, a outra fica boa. Só estraga. Tem que ser eliminado. Tem Tem que ser jogado fora. Tem que ser jogado fora, tem que lançar no fogo. Então vamos fazer o seguinte. Isso, né mesmo? Mete repreende, quer dizer assim, não adianta, o pai está vendo tudo. Então não precisa ser falado. Não precisa falar nada. Irmão, E eu te repreendo. O mestre que repreenda. como que é tremenda a palavra e como que é tremendo. E nós viemos comentando isso dentro do carro. Eu, ela e a... E você está reparando que toda mensagem você está falando no carro e aqui faz? Fala. Aí, Você está reparando? Só dentro- Acredita naquela mensagem que a gente falou e nós falamos aqui? Eles comentando. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. realmente. Tá entendendo? O Espírito é o mesmo. Eu não sabia que seria esse estudo. O estudo é esse. Você está entendendo? Vamos continuar lendo. Olha só aqui, ó. E ao te repreender, todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. As coisas que entendem por instintos, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão, foram destruídos na rebelião de Corá. Nós deu um exemplo agora de rebelião de Corá, de Coré. Olha, Salim. Foi. Buscando lucro, Salim. Você entendeu? Buscando lucro. Você entendeu? Olha, falamos agora de Corá, a rebelião de Corá é a representação do que está vivendo no nosso meio. Você está entendendo? Continuando, ó. Esses homens são rochas submersas nas festas. Olha, presta atenção. Nas festas de fraternidade, em nossas reuniões, que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Comendo com você ali de maneira, mas falando assim, ó, esses irmãos estão todos como errados, esses irmãos estão errados. Comendo com nós, mas estão errados. Ó, são pastores que só cuidam de si mesmo. São nuvens sem águas, impelidas pelos ventos de doutrinas, ventos satânicos. Vai tomar fruto. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pelas 2 raízes. vezes mortas. 2 vezes mortas. 2 vezes. 2 vezes Lá em mortas. cima, morreu, já 2 estava vezes morto lá em mortas, já cima. estava morto lá em cima. Porque quando assim, ó, tem fama de estar vivo, mas está morto, já estava morto lá em Matado e cima. morrido. Arrancados pela raiz. Olha, são, cadê? Arrancados pela raiz. São ondas bravias, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes. Estrelas errantes. A minha tradução diz estrelas errantes. Irmãos, Aí fala estrelas claramente errantes. a representação. Claramente. Estrela é um lugar fixo, irmão. Estrela é fixa. Errante aos planetas. Quer dizer, esse aqui seguiu O planeta. o planeta. Virou o quê? Caiu na mesma condição de Caim. Isso. Ele é estrelas errantes. Estão preparadas as mais. Aqui, ó. Para as quais está reservada para as mais densas trevas. As quais está reservada a escuridão. Aqui, ó. Vamos Para ler. a eternidade. Aqui, ó. Vou ler aqui, não precisa de abrir. Apocalipse, antes de fazer o link lá em Lucas, vamos abrir. Aqui, ó. Apocalipse 21, versículo 8. 21, versículo 8. Aquele que não é fiel é o quê? Infiel. Infiel, certo? Aqui, ó. Quanto aos covardes, porém, aos infiéis, aos corruptos. Sabe aquele irmão que pega dinheiro emprestado e não paga? Sei. Isso. Sabemos. Aqui, ó. Aos assassinos, aqueles que matam a fé do próximo. Aos assassinos, aos impudicos, que é isso aqui, irmão? Aos impúdicos, aos magos, aos idólatras, a todos os mentirosos. Eu não falei que eu sou Mical, não? Ah, não falou, não?
Eu sou Mical, eu sou Mical. Mas quem tá falando aqui então? Isso é uma mentira. A Líria falou isso. A Líria falou isso. Isso é uma mentira. Os bruxos. Você entendeu? Isso é mentira. Eu não falei isso não, mas peraí, a prova aqui que você falou. Ah, mas todo mundo erra. Não, não é assim não. Com a palavra eu não erro não, irmão. Eu erro na rua, eu erro em outro lugar. Em outras Na palavras, palavra eu não erro. em outras palavras, impúdico é sem vergonha Sem pudor. e sem pudor. Sem vergonha e sem pudor. Continuando aqui, ó. Não é sem vergonha a palavra sem vergonha, né? É a palavra Sem sem vergonha. Ele não tem Não vergonha tem de nada. vergonha. Ele- Aqui, ó. Continuando aqui, ó. Esses aqui, ó, os infiéis, os corruptos, esse aqui, olha só o que está acontecendo aqui, ó. A sua porção se encontra no lago ardente, fogo de enxofre, que é a segunda morte. Você morreu 2 vezes. Você morreu 2 vezes. É a segunda morte esse fogo. Morreu lá em cima uma vez, morreu aqui embaixo, agora acabou. Agora está reservado. Acabou. Irmãos, você sabe esses Yaldi que nos perseguem? Sabe? Sim. Eles vão ter a segunda chance. Eles vão ter a segunda chance. Bom, a tribulação. Vão ter a segunda chance. Mas sabe esses que saem do nosso meio? Eles não têm segunda chance, não. Esse aqui, ó, lago de fogo, lago de fogo. A rebelião de Coré, sabe o que aconteceu com eles? Enfiaram pra dentro do chão. Eles foram jogados vivos. Até Engoliu eles. Uma tipologia de lago de fogo, Isso. escuridão, trevas trevas. eternidade. Aqueles que foram contra Trevas eternas. Moisés, ó, foram contra Moisés. Imagina agora aquele que for contra Ial. Contra a palavra de Ial. Contra o Mical, que é o... Aqui, ó, vai direto, vai direto. Não vai ter passagem não, irmão, vai ter segunda chance não. Para Nadab e Abiú não teve segunda chance não. Errou uma vez só. Uma vez só. Para os Ialdi que nos perseguem, vai ter segunda chance. Aí você vai falar assim, ó, eu não dei ouvido deles. Eu não dei ouvido deles. Agora eu vou dar ouvido deles. Deixa eu ver esse estudo dele aqui. Interessante. Vou me converter. Para filho de Adão tem 2 chances. Para filho de Alcha, acabou. É lago de fogo. Lago de fogo. Por isso que quando ele fala assim, ó, que está no nosso meio, por isso fala assim, ó, mestre, Lucas 13. Nós comíamos e bebíamos na tua presença. Você pregava em nossas praças. Abre essa porta aí. Assim, ó. Aqui, ó. Não, vamos ler lá. Vamos ler lá. Lucas 13. Lucas 13. Olha só que tremendo, irmão. Olha só que tremendo. 3, página. Nossa, irmão, tremendo. 1802. Lucas certinho. 1803. É 1813. pra aqui, esse link é pra cá. Olha só. Qual? Lucas 1802. 1814. 13. É o Xalã? É no versículo 25, irmãos. É Xalá 25. 1814. Ó, vou ler. Uma vez, quando pai de família, eu vou traduzir para os irmãos. Quando Mical se levantar, tiver fechada a porta, e voz de fora começar a bater, dizendo, mestre, abra-nos. E você responderá, não sei de onde sois. Então começais a dizer, nós comíamos, bebíamos na tua presença. E tu ensinaste em nossas praças. Traduzindo, nós ficávamos na sua presença nas reuniões. Você ensinava nas reuniões para nós. O que ia falar? Ele, porém, vos responderá, não sei de onde sois. Afastai de mim, vós todos que cometeis a injustiça, porque estamos sendo injustiçados. Estamos nos acusando por uma coisa que nós não somos. Eu sou maçom? O Marco Beton é maçom? O irmão Arthur é maçom? Isso. Olha só. Ó, lá haverá choro e ranger de dentes. Na onde que é esse aqui, irmãos? No abismo. É no abismo. Entendeu? Para eles não tem 2 chances, não. Para esses aqui, sabe por quê? A pior coisa que Ial detesta é a infidelidade, é a corrupção.
é a prostituição. Entendeu? A pior coisa. E não agrada. A boca de Ial falando na terra, você está indo contra Ial. Não é contra um homem. Não é contra o irmão Arthur. Não é não. Você está indo contra Ial, meu irmão. Quando Moisés está falando ali, Moisés não está falando. Então, não era Ial que passava instrução para ele? Era. Então, se ele abriu ali a terra ali, engoliu eles vivos, imagina para quem está falando contra Ial. Contra Ial. Entendeu? Então, é tão tremenda a palavra. Ao 29. Foi selecionado e. Ao quê? Versículo 29. 29, peraí. Versículo 29, vamos lá. Eles virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e tomarão lugar à mesa do reino de Ial. Na tradução eu chamo tá assim: pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares. A grande mesa do reino de Ial. Ah, pra você ver, irmão, passagem tremenda, linkando diretamente Ocuparão os lugares pro lugar desses. No lugar desses. Pro lugar desses. Porque eles vão ser exterminados. Entendeu? Então, para você que está ouvindo o áudio, pensa duas vezes na hora de ouvir um áudio dele e concordar. Pensa duas vezes. Porque para um filho de Alcha, é muito bom ser filho de Alcha, né? Oh, é maravilha, não tem coisa melhor do que ser filho de Alcha. Muito bom. É com você, filho, mas não erra não. Sabe por quê? Porque esse aqui é o momento, você tá assim, ó, você tá no meio da pista. Ou você vai pro caminho eterno, que ó, você tá numa bifurcação. Ou você vai pro caminho eterno, ou você não vai nem existir mais. Vai ser exterminado. O momento é agora, você tá aqui, ó. Você tá pensando, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Eu vou pra cá ou vou pra cá? Você tem duas chances, um livre-arbítrio. Se eu for pra cá, é vida eterna. Eu vou acompanhar Mical, porque é Mical que tá conduzindo. Agora, se eu for pra cá, você está exterminado. Entendeu? E sabe o que vai ser pior? Vai ser pior que as pessoas que não falam, amor, não segue não. As pessoas que ouvem esse áudio que está do lado de lá, não segue não. Segue não, porque isso aí vai te levar para um caminho sem volta. Entendeu? Você é filho de Alcha? Você concorda que você é filho de Alcha? Sou filho de Alcha. Não, então você é filho de Alcha. Você faz parte daqueles figos que tá lá em cima. Não. Aí que tá. Você é filho de Alcha. Só que você tá naquele senso ruim. Entendeu? E eu fiz esse áudio hoje porque tem muita gente em cima do muro. Você vê que a palavra em Jeremias 24, no iniciozinho, ele está falando assim, que Ial falou assim, ó, que Ial apresentou a Jeremias 2 cestos de figos diante do templo. Diante do templo. Eles estavam diante do templo, eles estavam servindo ali. Só que eram cestos bons e cestos de figos ruins. Exatamente. Exatamente. Terrível, né? Posso ler um versículo? Claro. Contribuir com esses irmãos Claro. vendo o áudio? Está em Lucas 11, 23, página 1810. Bíblia Al-Shalom. Bíblia e Al-Shalom. 2 ditos sobre a lâmpada. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido ou debaixo do alqueire, e sim sobre o candelabro, a fim de que os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é o teu olho. Não é 12 ou é 11? É 11h33. 23. 33. 11h33. 33. Então lê de novo. 11h33. 2 ditos sobre a lâmpada. Vou ler novamente. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido ou debaixo do alqueire, e sim sobre o candelabro, a fim de que os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é o teu olho. Se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará também iluminado. Mas se ele for mau, teu corpo também ficará escuro. Por isso, vê bem se a luz que há em ti não é treva. Portanto, se todo o teu corpo está iluminado,
sem parte alguma tenebrosa, estará todo iluminado como a lâmpada, quando te ilumina com teu fulgor. Se a luz que há em ti são trevas, quão grande trevas é. Exatamente. Agora olha só, o papai nos levou em Lucas para fechar com isso daqui, olha. Sabemos aquela representação no templo, né? Satanás ali, ele copia, ele não faz nada, ele copia, né? Então, foi colocado uma imagem semelhante à do antimachia e foi infundido nele o quê? O espírito, certo? Foi infundido o espírito de Satanás, certo? Quer dizer, alguma coisa aconteceu lá em cima. Aquele que é semelhante ao Altíssimo recebeu o espírito, não recebeu? Tá. E esse espírito, ele fala por si mesmo? Esse espírito fala por Ial. Mical. Espírito de Ial fala no Então não é ele que está falando. Mical. É o espírito É de Ial Ial. É que tá Ial. falando. Ele é a trombeta de Ial. Aqui, ó. Lucas 12, versículo 8. Eu vos digo, todo aquele que declarar a mim diante os homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Ial. Quem que é os anjos de Ial? Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Ial. Dos anjos. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Vai ser perdoado. Mas, ao que houver blasfemado contra o Espírito de Ial, não será perdoado. Agora, irmão, contra o espírito de Ial. Contra o Espírito de Ial. Agora, vai em Apocalipse. Contra o Espírito de Ial. Esse não vai ser perdoado, não. Pra esse não tem duas chances, não. Exato. Aí, Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2, versículo 29. Tremendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo, capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 7, capítulo 3, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As 7 cartas das igrejas é o anjo Mical falando, mas é o Espírito de Ial falando na boca dele. Então, pecar contra o que está sendo dito na boca dele é pecar contra o Espírito de Ial. Porque Ial está sentado no trono e Ial não está agindo. Ele não está guerreando. Ial já está sentado com o nome de Ial. Mas Ial falou assim, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então significa que Ialcha, que agora é Ial, recebeu o nome de Ial, ele está onde? Ele está sentado. Na luz inacessível. E é Ial que está ministrando através do anjo enviado, conforme Apocalipse capítulo 1. Falando contra isso, é eliminado. É esse que é o pecado. A palavra. Exatamente. Ó, pra você ver, vocês entenderam? Vocês entenderam? Não vai ser perdoado, não, irmão. Não vai ter perdão, não. Isso é lago de fogo. É porque quando ministra agora as cartas das igrejas, está ministrando as estrelas. Você vê que a mensagem é para os anjos que estão na mão. Os 7 anjos, que são as 7 estrelas, estão na mão desse que está falando. Então ele está ministrando a cada uma delas. E cada estrela representa uma era. Então significa que cada era ali tem o que é o Espírito de Ial falando. Logo agora na era Filadélfia é a era dos filhos de Ialcha. Então os filhos de Ialcha, eles já foram ouvidos, testados e julgados lá em cima, a ponto de separar figos bons e figos maus.
Então já foi determinado os figos bons e os figos maus. Chegou aqui embaixo, errou de novo, por isso que fala renegar. Por isso que a gente viu em Lucas, renegar. Então, ou seja, vai contra o espírito de Ial. Se for contra o espírito de Ial, os filhos de Ialcha serão como as estrelas errantes. Exatamente, irmão. É tremendo. Vocês entenderam, irmão? Sim. Vocês entenderam? Maravilhoso. Então, quando esse canal começar a crescer, muralhas de Ial, irmão, deixa. Larga pra lá. Deixa. Eles próprios estão invocando espada sobre eles. E a espada vai descer. E vai cortar. É. E a gente lembra que da boca do anjo sai uma espada afiada, né? Sai da boca dele. Exatamente. Então, Exatamente. é. Entendeu? Então, eu falo para os irmãos, manter a tranquilidade. Pode sair nosso grupo 30, 40, 50, 100, 200 pessoas. É igual que tá fazendo. O papai está nos dando um projeto novo agora de fazer vídeos mais simples para poder trazer os irmãos esses irmãos que não sabem mais nada, entendeu? Esses irmãos que não passaram pelo mensageiro de Sardes, entendeu? E quando começar assim, irmãos, vai vir tanta gente. Vai vir tanta gente. Entendeu? Vai vir muitos. E se os dele tiver 1 milhão, 2 milhões de seguidores, pode ficar com 10 milhões. Porque Ial não quer quantidade, Ial quer aqueles filhos bons. Sabe aqueles filhos bons? Aqueles que eram tão bons, mas tão bons que era bom até de ver. Ial quer aqueles. Só aqueles ali. Muitos através vai aceitar Ial Chapai, mas no entendimento errado. Né? Entendimento Quem errado. quer ir na ideia deles. É igual os evangelhos, ó. É o seguinte, ó, o que Satanás faz, ó. Satanás fala assim, ó. O Yaldin fala Jesus e Deus. Aí ele fala assim, ó. Agora você vai conhecer o nome verdadeiro. Eu vou deixar você conhecer o nome verdadeiro. Ó, agora você vai saber que não existe trindade. Eu vou deixar você existe trindade. Agora você vai conhecer uma outra coisa. Eu vou deixar. Agora, quando você pega o evangelho, fala, não, aí o evangelho você não toca, não. Aí já não deixa. Ah, não, mas Yosha Pai. Não, mas aí não. Eu deixo você conhecer o nome, falar que não é trindade. Agora, você falar que Yosha Pai, você falar que os evangelhos são fermentados, aí não. Aí não. Então por quê? Eles podem até achar que está na verdade. Conhecer o nome, conhecer algumas verdades. Só que se entrou mentira ali, Satanás entra ali, ó. Fala assim, agora eu vou tomar aqui. Aí começa, entendeu? Por quê? Porque, irmão, o espírito de Ial está conosco. Com esses irmãos que falam Ial, não tá. Não tá. E não acho que não tá o espírito de Ial, tá o espírito de quem? Só que ele finge de anjo luz. Ele é bonzinho, fala Ial. Mas a luz que há nele é trevas. A luz que há nele é trevas, entendeu? Entendeu? Então, eles enganam muitos. Carinha de anjo. Engana muitos. E nós não queremos enganar, nós não queremos agradar ninguém. Quer agradar. Ah, nós podíamos fazer o seguinte, ó, quer dizer, vamos fazer o seguinte, já que a metade dos Yaldi não aceita a vacina, vamos trazer a mensagem falando que a vacina não é para ninguém aceitar a vacina? Não. Nós vai estar assim, a vacina não é a marca. Ah, mas ela faz mal, assim, se você come comida enlatada, industrializada, que é cheio de coisas que dá câncer, essa vacina para você não é nada, meu amigo. Essa vacina é nada. Se você usa um dinheiro que está escrito lá, Deus é fiel, então, filho, então para de usar o dinheiro também. Começa a rapar ouro ali e comprar no ouro. Entendeu? Quer colocar uma coisa ali que não é. Entendeu? E Satanás faz o quê? Satanás entra. Olha só. Eu perguntei ao irmão sobre a vacina, né? Do nada perguntei. Aí eu falei assim, irmã, a vacina é a marca? Não, nem a marca não. Só que no desenho Simpson, quem tomou vacina morreu. Eu falei assim, irmão. Simpson, capítulo 1. Versículo 2. Você, irmão, desenho Simpson, irmão. Segundo Simpson, capítulo 1. Desenho Simpson, irmão. Um desenho demoníaco, um desenho que os irmãos falam. Esse desenho é demoníaco. Eu vou acreditar num desenho desse. O pai, Satanás é o pai da mentira. Você que prestando atenção em propaganda de Itaú, propaganda de não sei o quê. Muita coisa já realmente tá na cara. Mas seguir isso como se fosse um norte. Vocês entenderam? É complicado. Então, é o seguinte, a gente não está preocupado em vir falar, ai, tadinho do Yaldinho, eu vou juntar aqui o que eu quero muito perto de mim. Que nada, irmão. Que nada. Nós queremos os verdadeiros, nós queremos os fiéis. Que a multidão fica para fora, para lá, entendeu? Não quer saber de multidão, não, quer saber dos fiéis.
E eu vou fazer o seguinte, vai chegar no dia da nossa redenção, da nossa ascensão, vai estar os 48 mil selados, prontinho, Com certeza. prontinho. Por quê? Porque a palavra me fala. Eu não baseio a minha vida no desenho Simpson. Eu baseio no Salmos 91. Praga nenhuma me atingirá. Sim. Não, praga nenhuma chegará à minha tenda. Mal nenhum me atingirá. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Cairá 1000 no meu lado, 10.000 à minha direita. Pode ser que esses 1000 do meu lado seja todos que tomam vacina morrer? Pode. Pode ser esses 10.000 aqui também? Pode. Mas nada vai atingir eu. Se eu tomar, se eu não tomar, lembrando, a gente não incentiva nem tomar, nem não tomar. Seu coração sente assim, ó, eu quero tomar, toma, não é a marca. Pessoal. Exatamente. A É decisão pessoal. É pessoal. Eu não me sinto bem tomando a vacina. Tá bom, meu irmão, não toma vacina. Eu me sinto bem tomar vacina, então toma vacina. Entendeu? Ah, eu quero fazer uma alimentação agora regrada. Eu quero comer só verdura, então faz isso, irmão. Ah, mas eu quero comer agora só chip, só salsicha, só isso aqui. Então come, meu irmão. É porque Calma. a gente fala que a vacina é um imunizante igual as outras que teve antes. É muita hipocrisia, sabe? A 2015, esses irmãos tudo tomam vacina. H1N1, gripe. Agora não, agora essa vacina aí é a marca. Agora essa é a marca. Ah, mas por que as outras? Se eles quisessem enganar, você acha que eles enganam agora que tá tão óbvio? Eles criam a doença e criam vacina para conter a doença, tá muito óbvio, tá? Não. Agora a da gripe não, tomou gripa. É uma marca visível? Alguém tomou injeção na testa? Na mão direita? Tem alguma marca de mim aqui? Tá bom. Agora, falar que a ABCG é a marca, porque a ABCG deixa a marca, ó. Aí eu tô falando assim, irmão, tem um fundo de sentido, porque deixa a marca. Todo mundo tem. Todo mundo tem, entendeu? Só que não é assim, meus irmãos. Do outro não? Do revólver. Eu tenho aquelas que faziam assim. Você tem, irmão? Todo mundo tem, irmão? Deixa eu ver. Tem. Entendeu? Tipo assim, por que não poderia, a marca não poderia ser essa há 15 anos atrás, quando você nasceu? Por quê? Por que vai te enganar agora que tá tão na cara? Entendeu? Então, irmãos, a mensagem, a mensagem de hoje é Essa essa. marca seria Ô irmão, elaborada pelo Emmanuel Macron. Aí você está aceitando. A vacina chama AstraZeneca, não chama Emmanuel Macron, né? Você, né? Solação, você tem que elaborar ele Vai criou. ser uma coisa dele. Entendeu? Específico dele. Pra adorar o nome Aí sabe o que eles dele. falam? Satanás engana todo mundo, vai enganar até os escolhidos. Tadinho. Não entendi nada. Não entendi nada da escritura. Entendeu? E esses irmãos, ele vem pra Iau com a bagagem cheia. Caúde cheio, o vinho todo fermentado. Pode ser que até esvaziou, mas a contaminação já tá ali. Qualquer vinho que você colocar ali vai se contaminar. mas tem que lavar. Entendeu? Irmão, ia falar alguma coisa? Não só um comentário para finalizar. Você está finalizando? Aham. O comentário que é o seguinte. Eu percebi duas missões aqui na Terra. A missão de Apocalipse 7, Mical, sobre o anjo que sobe do Oriente, e ele afirma que é ele com mais pessoas, que está marcando 144 mil. A gente viu isso. A gente viu agora que existe a missão do semear. A missão de semear, ela engloba os 144 mil. No caso, nos dias de hoje, os 48 mil, né? Os 48 mil. Então, aquilo que Paulo falou assim, eu plantei, Apolo regou, Mas é Iau que dá o crescimento. mas é Iau que deu crescimento. Lembra disso? Então, Mical plantou, os 144 mil está regando, e Iau vai dar o crescimento, e quando o anjo Mical falar para o sétimo anjo, que é quem? Iau. Fala assim, a colheita da terra está madura. Aí são aqueles que ouviram a mensagem na grande tribulação de Filadélfia, o alimento. Aí essa colheita vai ter amadurecido. Então, duas missões. A missão de juntar as pedrinhas preciosas, os 48 mil. E a missão dos 48 mil é semear a semente. Juntamente com Mical, que é semeando. Aí se cumpre aquela passagem, que a chuva vai cair na terra e ela não vai voltar enquanto não cumprir o seu propósito. Que é o quê? Regar. Regar a terra. Então, ou seja, essa nossa missão agora, ela é de regar a terra. Entendeu? A missão dos 48 mil vai estar de regando a terra. Enquanto a missão de Mical, juntamente com seus companheiros, vai estar o quê? Vai estar
semeando, ministrando, entendeu? E Mical fala aquilo que Al manda, entendeu? E o Espírito é dividido entre todos para que se testifique a mensagem. E a partir de então, os 48 mil são alimentados para quê? Para que são alimentados? Para eles ensinarem. Ensinar, ao mesmo tempo, ajuda o crescimento. O dessa crescimento. semente. O crescimento. Ao mesmo tempo que é o espírito Porque de Al. é literalmente igual a plantação mesmo. Isso. A gente vê ali na palavra ali que nós somos plantação de Al. Onde que está? Eu esqueci onde está. Eu sempre preciso dessas passagens. Nós somos plantação de Al. Somos lavoura. Aí esse aí é quem? Os filhos da terra. Os filhos de Adão, terreno. Os filhos de Adão, terreno, é a plantação de Al. Aí tem um que é o dono da vinha. Entendeu? Tem o dono da vinha. Né? Quem que é o dono da vinha? Yalcha. E quem está cuidando da vinha? Mical. Você está entendendo? Então, ou seja, está tendo o quê? Uma preparação da terra, um lançamento de semente, para que essa semente venha dar bons frutos. Né? Dar bons frutos. Aí, quando a gente pega a palavra em Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9, a gente já vê um outro grupo de pessoas, que o anjo que gosta de perguntar demais, né? Ele pergunta, e esse aí, Johanna, quem são? De onde vieram? Ah, mestre, tu sabes. Então, esses aí, vocês estão vendo aí, tudo de veste branca, essa multidão aí, não é aqueles lá 144 mil, não. Esses aí são outros, né? Eu estou falando da minha forma, viu, irmãos? Esses aí são outros, esses aí são os que vêm da grande tribulação. Então, esses aí é aquele que, lá de Apocalipse, falou assim, ceifa, é a hora de passar. O anjo falou, pode ceifar, porque a seara da terra está madura. Né? A seara da terra. E a gente vê que os trabalhadores na seara são poucos hoje, porque é só 48 mil. Entendeu? Para 8 bilhões. Para 8 bilhões de pessoas. Entendeu? Exatamente. E hoje nós estamos fazendo o quê? Procurando as pedrinhas. Procurando as pedrinhas. Quem são as pedrinhas? Os trabalhadores. Aí a gente lembra da parábola das minas, que foi dada a cada um uma mina para ele plantar e multiplicar. Exatamente. Né? É tremendo, né, irmão? É tremendo. Então, Porque agora está vindo, aí vai ser colhido os frutos da terra perfeitos. Os frutos da terra perfeitos. Né? Vale a passagem? A passagem que você falou. É qual? 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20. Nós fala que são lavoura, né? Então, isso é muito tremendo, irmãos. Então, vamos com os pés no chão, né? Porque somos anjos, mas não estamos com as nossas asas, né? E o que acontecer, irmãos, sabe que está tudo no controle de Al e de Alcha. É sempre controle, é a boca de Al que está falando. E eu quero falar para os irmãos um detalhe, um testemunho que tem no nosso meio aqui. O irmão Irlândio, ele falou que viu uma mesa, ele não falou nem áudio não, eu estou falando agora. Lembra que ele falou que viu uma mesa farta lá na casa do irmão Isalino? Reunião de domingo. Aí a irmã me mandou e ela não está no grupo e ela ouve as mensagens só no Telegram. Aí ela me mandou, irmão, eu tive um sonho, você pode me ajudar? Eu falei assim, ué, irmã, se o espiritual conceder, né, a gente ter a interpretação, que assim seja. Aí me mandou o sonho. Aí ela falou assim, que teve um sonho, que falou assim, irmão, eu vi uma mesa tão grande, mas tão grande, e muito farta. Eu falei assim, eu sei o que é isso. Testificando que o irmão Irlândio viu, porque quando o apóstolo Paulo ele fala sobre os dons, ele fala assim, ó, se tem alguém ali falando a língua dos anjos, tem que ter alguém interpretando. E tem que ter testificação, tem que ser visto, falado por 1, 2, 3, 4, né? O certo é 2 ou mais. 2 ou mais. É para os irmãos entenderem que o quê? Tudo está sendo testificado, porque quando o mensageiro Mical trouxe a informação de que nós estávamos em quê? Nas vacas gordas. Não estamos na tribulação. Essa mesa farta. Essa mesa farta. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E ó, pra você ver, Só pra testificar. quando a gente fala assim, né? Esse que trouxe essa mensagem, que estamos na tribulação,
realmente para eles está em tribulação. Eles estão, porque estão em trevas. É. Nós não. Nós não. Você entendeu? Ele trouxe o que ele tá, não onde que ele tá. Ele tá na tribulação, porque está em trevas. Nós não estamos na tribulação, nós estamos nas vacas gordas. Entendeu, irmãos? Corrigindo aqui, é 1 Coríntios 3:9, tá? 1 Coríntios 3:9. Então vamos mudar grato a El, grato a Yalcha, irmãos. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. A paz de Yalcha, meus irmãos.